Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Simple Present nas formas interrogativa e negativa, certo? Para isso, nós temos que saber que existem alguns auxiliares que nos ajudam nessa formação. E o que a gente tem que aprender? Que agora nós vamos contar com estes auxiliares para identificar que o nosso verbo, que a nossa sentença, frase, está na forma negativa ou na forma interrogativa do Simple Present, certo? Pessoal, é o seguinte, para a formação do Simple Present, tanto na forma interrogativa quanto na forma negativa, nós teremos o auxiliar do, que é usado com os pronomes I, you, we e they, e nós temos o auxiliar does. O does vai ser usado para as formas verbais, para os pronomes, melhor dizendo, he, she e it, certo? Então, a nossa frase vai vai utilizar, se a gente usar na forma negativa, nós vamos ter que colocar o que aqui para a gente saber que a frase está na forma negativa? Na forma negativa, nós vamos ter que colocar o does mais not, estão vendo? Ou doesn't, que é a forma abreviada, que é aquela onde a gente coloca o apóstrofo e faz com que o not seja suprimido, certo? Da mesma forma, com aqueles outros pronomes, nós vamos usar o do mais o not, ou don't, como vocês estão vendo aqui, certo? Já na forma interrogativa, também temos que utilizar os auxiliares, does para o he, she e it, ou do para o I, you, we e they, certo? Porém, agora a gente vai inverter, como nós fizemos lá no verbo to be, a posição do auxiliar. Ao invés de eu colocar ele depois do pronome, na forma interrogativa eu coloco o auxiliar antes do pronome. Então, a nossa frase vai usar does mais o he, mais o she ou o it, ou do mais o I, you, we ou they, certo? Então, funciona assim, pessoal. Se porventura a gente tiver que escrever uma frase na forma negativa, utilizando o pronome I, you, we ou they, a gente vai colocar o I, o do, mais o not ou don't, like chocolate, que significa eu não gosto de chocolate. Se fosse na forma interrogativa, se eu quisesse fazer uma pergunta, eu iria colocar do, que é o auxiliar, e o pronome like chocolate, fazendo uma pergunta, certo? Com os pronomes he, she e it, nós vamos usar o does, certo? Então, a nossa frase na forma negativa ficaria he, ou she, ou it does not like chocolate, que significa ele não gosta de chocolate. Eu estou afirmando, negando, né? Fazendo uma afirmação negativa. Já para fazer uma pergunta, eu iria usar o auxiliar does he like chocolate? Fazendo uma pergunta. Does he like chocolate? Ele gosta de chocolate? Vocês podem notar que, neste caso, o S, que era colocado ao final do verbo, ele não vai ser mais colocado, porque ele já está aqui, atrás do does, certo? Então, a gente não coloca mais o S no final do verbo quando tem o auxiliar does, ok? Neste caso, nós não usamos o S no final do verbo. Espero que tenham entendido, pessoal.